Se as consequências do nosso pecado contra um Deus santo exigem julgamento eterno, por que Cristo sofreu por não mais de 33 anos? Seus sofrimentos também não deveriam ser eternos, se é isso que merecemos? Aqui estão duas perguntas dos nossos ouvintes. Tal como acontece em muitas pessoas, esse programa tem feito parte da minha rotina regular e tem me abençoado e me permite abençoar outros também. Tenho uma pergunta para você sobre Jesus que não posso responder por mim mesmo. Por que Jesus não passou a eternidade no inferno? Se este era o preço terrível e santo a ser pago pelo nosso pecado, a Bíblia nos diz por quê? Esta é basicamente a mesma pergunta de outro ouvinte que diz: Pastor John, você pode explicar por que o pagamento de Jesus pelos nossos pecados não foi eterno, como é para os pecadores? Aqui estão duas perguntas dos nossos ouvintes. Esta é uma pergunta excelente, porque nos leva a levar a sério o valor da morte de Jesus e precisamos fazer isso. Não ponderamos com muita frequência sobre a grandeza da realização de Cristo ao pagar a dívida de milhões e milhões de pecadores merecedores do inferno, como o ladrão na cruz, que antes de ser crucificado nunca havia feito uma única obra de fé em sua vida. Ou como você e eu, que podemos ter conhecido Jesus durante toda a nossa vida e ainda assim falhamos tantas milhares de vezes que nem conseguimos começar a contar. A nossa adoração e o nosso amor por Cristo deve brilhar intensamente quando contemplamos que um homem, um Deus homem, pôde suportar o suficiente em 33 anos para proporcionar uma satisfação suficiente da justiça de Deus para a salvação eterna de tantas pessoas ímpias. É por isso que cantaremos o Cântico do Cordeiro, o Cordeiro crucificado para sempre, não apenas o Cântico do Rei ressuscitado, que está lá em Apocalipse 15, 2-4. A canção do Cordeiro morto será cantada para todo sempre. Foi uma conquista impressionante na cruz. Agora a questão é, como isso é possível? Jesus nos ensinou em Mateus 25:46 que pecadores como nós merecem o castigo eterno. Ele diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Assim, o castigo pelo pecado é tão longo quanto a vida dos salvos, para sempre. Paulo disse a mesma coisa em 2 Tessalonicenses 1:9. Escuta só. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então a pergunta é, se Cristo suportou o nosso castigo, por que então ele não tem que suportar o mesmo castigo, ou seja, o sofrimento eterno? E não se engane, aqueles que confiam em Cristo são salvos do castigo eterno, porque Cristo suportou o nosso castigo por nós. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Isso significa que Deus fez através das mãos de Jesus. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isaías 53,5 diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Romanos 8,3: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Marcos 10,45 diz: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Atos 20:28. A Igreja de Deus, a qual Ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Então Cristo alcançou esta substituição para milhões de crentes, não sofrendo eternamente no inferno, mas sendo obediente no sofrimento até a morte, conforme Filipenses 2:8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a questão é, como Ele suporta eternidades de punição no espaço de 33 anos de vida? Como é que o seu sofrimento é suficiente para cancelar o castigo de milhões de pessoas que estavam destinadas ao castigo eterno? Agora, a Bíblia não diz explicitamente como isso funciona,
Mas assim como aprendemos o mérito do pecado olhando para a penalidade designada por Deus para ele, a saber, o castigo eterno, também aprendemos o mérito ou o valor de Cristo e seu sofrimento olhando para a realização dele, a saber, a salvação para milhões de pecadores merecedores do inferno. Então a questão é: o que há no valor de Jesus e no seu sofrimento que o torna suficiente para remover o castigo de milhões de pecadores? Deixe-me ler a resposta dada por Jonathan Edwards e depois dizer algumas palavras sobre ela. Isso vem de um sermão que ele pregou em 1729, intitulado O Sacrifício de Cristo Aceitável. Eu vou ler o que ele disse. Embora os sofrimentos de Cristo fossem apenas temporais, isto é, não eternos, ainda assim eram equivalentes aos nossos sofrimentos eternos em razão da infinita dignidade de sua pessoa. Embora não fosse um sofrimento infinito, era equivalente a um sofrimento infinito, pois era uma despesa infinita. O sangue que ele derramou, a vida que ele deu, foi um preço infinito, porque era o sangue de Deus, como é expressamente chamado. Atos 20, 28 diz: a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sua vida foi a vida daquela pessoa que era o eterno Filho de Deus, embora fosse a vida da natureza humana. Agora, por esse motivo, o preço oferecido era equivalente ao demérito dos pecados de toda a humanidade e seus sofrimentos eram equivalentes aos sofrimentos eternos do mundo inteiro. Obras de Jonathan Edwards. Agora, o princípio por trás desse argumento é que quanto maior o valor ou a dignidade ou a honra de uma pessoa, mais insultuoso, desonroso e vergonhoso é o sofrimento inocente dessa pessoa. Portanto, o sofrimento do Filho de Deus é um mal maior do que o sofrimento de um ser humano pecador. E como o valor e a honra do Filho de Deus são um valor infinito e uma honra infinita, portanto, seu sofrimento teve um valor infinito, mais do que o suficiente para ser o castigo para seres humanos finitos. Ou, dito de outra forma, quando Cristo desceu da posição de igualdade com Deus, como em Filipenses 2,6, ao ponto de ser abandonado por Deus na cruz em agonia, a profundidade de sua descida foi infinitamente maior do que a descida de qualquer humano pecador aos sofrimentos do inferno. Na verdade, todos eles juntos. Portanto, uma forma de responder à pergunta como é que o sofrimento de 33 anos de Cristo cobre os pecados de milhões de pessoas que merecem o sofrimento eterno? A resposta é porque o valor infinito da pessoa de Cristo torna seu sofrimento de valor infinito e suficiente para cobrir todos os pecados de todo o seu povo. Como eu disse logo no início, nossa adoração e nosso amor por Cristo devem arder intensamente quando consideramos que um homem, um Deus-homem, pôde suportar sofrimento suficiente para cobrir tantos pecados que merecem o inferno.